Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Prazer de estar aqui novamente com vocês. Bom, nessa nosso seminário que nós estamos conversando sobre quem nos criou, né? Nós vamos então conversar sobre essa questão fundamental. Na aula de ontem, nós discutimos quem criou o espírito, como o espírito foi criado, ok? E hoje nós vamos então conversar quem criou esses corpos biológicos que todos nós estamos usando aqui na Terra, né? Com esta visão um pouco mais avançada que nós estamos discutindo, nós vamos começar a tirar de letra muitas das questões ligadas, né, ao esoterismo aqui, essa história dos Anunnaki, a gente vai jogar tudo no lixo essa história, né? Porque as coisas não funcionam dessa forma, né? As coisas, ninguém faz um Android para usar como escravo, né? Poderia até fazer um robô, né? Porque o que são nossas máquinas? O que são nossos caminhões? O que são nossos robôs nas indústrias que ficam trabalhando 24 horas, né, sem parar, né? Apenas com uma inteligência artificial, né? Um software que você coloca numa máquina não deixa de ser uma inteligência artificial que faz aquele robô executar 1000 tarefas e tudo mais, né? Mas vamos conversar. Vocês assistiram um filme, né? Não sei se vocês assistiram um filme que é com esse artista que já faleceu recentemente, ele se suicidou também, né? Robin Williams, O Homem Bicentenário. Vocês já assistiram? Qual que é o enredo estrutural deste filme? Né? Vocês vão ver que no começo do filme ele é um androide. Certo? Os caras constroem. Ele é um robô. Até de robô, tudo robô. Ele é robô mesmo. Mas à medida que o tempo vai passando, porque ele não morre, né? O tempo vai passando, passa-se centenas de anos, né? O sistema vai se aperfeiçoando. O mundo vai aperfeiçoando. E aí os caras começam a mudar, a inteligência artificial dele também começa a avançar. Aí ele começa a ser de um jeito diferente, que até a estrutura superficial dele começa a alterar-se. E aí cada vez ele vai ficando mais próximo, mais parecido com um humano, né? E a última etapa do aperfeiçoamento desse androide é exatamente ele se tornar praticamente um humano, que é o que ele queria, ter sentimentos, emoções, blá, 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 blá. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: qual é o último estágio na evolução do aperfeiçoamento de um robô? Vocês vão perceber que o robô biológico, esse é o mais perfeito de todos. É uma estrutura extremamente avançada. Ele é autorreplicante, ele se autoconstrói, né? É exatamente a discussão que o escritor de ficção científica Ridley Scott quis dar no Blade Runner, certo? Os dois Blade Runner, né? O Blade Runner lá, o primeiro com o Harrison Ford e o segundo, né? O 2049, mostrando exatamente o aperfeiçoamento de um sistema robótico, né? Que calhou em o indivíduo produzir androides biológicos e colocar uma programação nesse androide, tá? Só que, então, no primeiro filme, né, vocês vão entender muito bem, por isso tem que assistir o primeiro e depois o segundo. Eles fazem várias classes de androide, várias classes. E o mais perfeito androide que eles tinham feito, que era a última classe, era uma pessoa, né, que ela não tinha mais certeza o que ela era, porque os caras plantaram até memória de infância nela. Então, ela sentia que ela tinha nascido, que ela tinha tido uma infância, uma família, pai e mãe, certo? Era uma morena linda, linda no filme, que ele foge junto com ela, tá? E o Harrison Ford era um cara que caçava androides que a programação estava com defeito, começava a dar defeito, né?
E, só que o muito engraçado é que a classe de androides que dava defeito, depois no final, não era um defeito. Era androides rebeldes que queriam saber o que realmente eles eram e quem os tinha criado. Porque eles não queriam morrer. Porque todos os androides tinham um programa lá dentro dele que só o cara da fábrica sabia que tinha o código o dia que eles iam ser desativados. Porque praticamente eles iriam morrer. Então eles ficavam loucos com essa questão de eles não saberem quando vão morrer, mas com a certeza de que vai morrer. Igual nós. Ele começou a fazer uma história parecida com a nossa, você está entendendo? Exatamente para provocar. E o Harrison Ford, ele era um policial, né, que caçava esses androides desregulados e até matava eles, né, porque era a ordem era desativar eles. Inclusive, neste último, o cara também é um caçador de androides. Você lembra? Que ele vai lá caçar aqueles androides classe antiga lá, que ficou lá, que não podia ter, a empresa não queria aqueles androides rebeldes e tal. Então eles eram destruídos. O filme A Extinção é a mesma coisa. Vocês assistiram A Extinção? Hã? A Extinção é legal, porque A Extinção é um filme muito interessante, porque passa-se tentando uma cidade como Nova York, todo mundo trabalhando, todo mundo andando, carro na rua, normal, uma vida normal, de repente vem umas putas de umas naves, né, parecendo nave extraterrestre, e começa a atirar, começa a destruir tudo. É aquela correria de gente, o cara corre para debaixo dos abrigos, vai para o metrô e se esconde, e os negros, e aqueles ET matando todo mundo, né? Os ETs matando todo mundo. E ninguém entende por que estão matando todo mundo, né? Aí até o momento que um desses ETs começam a caçar esses humanos lá debaixo da terra e tal, né? E de repente um deles é ferido, né? Os androides, os indivíduos começam, derrubam o ET, mas o mais surpresa é quando eles vão tirar a máscara do ET, é um humano que está lá dentro. Os caras não entendem nada, né? Por que um humano disfarçado de um ET está matando todo mundo? Na verdade, todo esse pessoal que estava sendo destruído ali eram androides. Eles não sabiam que eram androides. Aí, na hora que eles começam a ser feridos, eles vão ver que lá dentro deles não é biologia. Tem uma mista de biologia com máquina e tal. E eles não têm memória de que eles eram androides. Né? E eles vão descobrir que é a segunda vez que eles se rebelam. E os humanos têm que matar tudo eles, porque eles estão rebelando. Podia fazer igual aquele do filme lá na Rebelião das Máquinas. Do Skynet. Quer sair? Então vai lá. Então, a discussão que eu quero fazer com vocês agora é outra, né? Então, como que as coisas são no universo? É muito diferente desses filmes aí, tá? Ele é diferente. É parecido, mas diferente. Deixa eu explicar para vocês. Ontem, o que nós fizemos? Juliana, pega giz branco para mim, que a gente traz isso para cá. Então, fica aqui, filhinha, do ladinho aqui. Fica aqui. Então, ontem nós vimos, né, que a criação, o Criador, primeiro ele cria, né, ele vai criar um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas nós vimos ontem a criação do Espírito. Ou alma individualizada. Ok? Muito bem. E aí, esse mesmo Criador, ele vai criar, vamos assim facilitar, 7 dimensões do universo, ou 7 planos, é melhor, né? Dentro de um universo. Está lá dentro, bem. Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui para a gente ver a superfície de um planeta, o plano material, só imaginando a Terra, vamos imaginar todas essas densidades de matéria aqui, para a gente conversar. Na verdade são 7, tá? Eu vou ter que fazer todas. Então, veja bem.
Então imagine o seguinte, que a primeira, eu estou colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos supor que essa última aqui, ela é a mesma matéria do Criador. Mesma substância do Criador. Ela é a mais sutil. Entendeu? Então, nós falamos que o Criador, ele pega parte de sua consciência, só parte, não toda, só parte da sua consciência ele vai manifestar. Isso em todas as galáxias que ele gerou, que ele criou. Material, porque isso aqui é o universo material. A matéria que ele mesmo criou a partir da sua própria substância. Por isso que parte dessa matéria também é uma matéria que tem consciência. E agora o que vai descer é a consciência. A consciência ela vai se manifestar, mas a forma como ela vai se manifestar é a das mais variadas possíveis que vocês possam imaginar. Não é tudo igual, não. Tem um universo inteiro e vai se manifestar de bilhões e bilhões de formas diferentes. Inclusive o que é a manifestação num gato, num cachorro, numa planta. Você está entendendo? Então, a primeira coisa que eu disse é a divisão, a subdivisão disso aqui em bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, até numa pequena, vamos supor, numa mono, a gente vai falar de nós, depois a gente discutir outras coisas, até chegar numa consciência, eu, você e todos nós que estamos aqui. Essa consciência que está manifesta aqui, eu vou colocar em roxo também, né? A gente chama de uma mônada de consciência. Uma mônada consciente. Essa mônada é parte de uma subdivisão gigantesca da consciência divina. Por isso que todos os mestres falam, vós sois Deus, conheça a ti mesmo, conhecerás a Deus. Agora, é o seguinte, para que essa consciência se manifeste neste universo aqui, ela vai ter que se envolver. Então eu vou pegar essa mesma consciência, eu vou trazer ela aqui no alto agora, tá? Eu vou trazer ela aqui. Essa consciência ela é fruto de uma divisão, né? De uma manifestação do grande Criador. Deus, Brahman, tudo mais, que vocês quiserem chamar. Então, muito bem. Então, a partir daí, se eu quiser descer neste universo, essa inteligência, que é uma inteligência, né? Porque isso aqui é os bilhões, então o Criador ele vai ter que projetar, ele já projetou esses universos, porque ele sabe o que ele vai querer fazer. Aí ele vai ter que criar uma casca, uma roupa, para essa consciência se manifestar nessa densidade. Então, quando ele chegar nesta parte marrom aqui, ele vai ter que criar uma roupa para que essa consciência possa se manifestar. Para ser compatível com a densidade material. Deixa eu colocar amarelo, deixa eu colocar uma cor. É que está faltando cor aqui para mim, viu? Eu não queria repetir cor, mas não tem jeito, tá? Deixa eu ver se eu tenho vermelho aqui. Não, cadê o vermelho daqui, hein? Tem um cor de rosa? Cor de rosa eu não pus ainda, né? Não. Aonde? Não, eu tenho aqui. Deixa. Ó, é diferente, tá? Vamos fazer. Aí. Então, eu vou fazer isso aqui. Agora é assim. Então, se eu quiser manifestar, eu vou usar uma roupa desse material, dessa matéria. Agora, se quiser descer mais, ele vai ter que ter mais uma outra roupa. Né? Então, se ele vai descer, ele vai ter que se envolver aqui com uma roupa marrom, né? Vai ter que estar o roxo e vai ter que carregar o lilás. O rosa, né? Vocês estão entendendo? Né? E assim sucessivamente, né? A hora que ele chegar aqui, ele vai ter um corpo externo da mesma densidade da matéria, né? Vai ter o lilazinho lá dentro, né? Vai ter o rosinha, mas o marrom.
Marrom, agora eu lembrei da minha amiga da Gabi. Ela não conseguia falar R de jeito nenhum. É cachorro, marrom, né? Morro azul, Moro azul. Lembra, Carlão? Eu não conseguia falar. Se essa aqui quisesse descer aqui, ela ia ter que se envolver com a matéria azul, certo? E assim por diante. Fica assistindo para ver como é que funciona o negócio aí, tá? Muita capa. Uma cebola. Por isso que a gente fica super individualizado. A gente não. Tá capa que não consegue conectar com. E agora, chegando no astral terra, agora veio o corpo astral. Então, chegando no astral terra, o cidadão. Lá dentro está a consciência primária. Né? Depois está essa. Depois está a marrom. Né? Depois está a verde. E depois está a... Então, quando o indivíduo chega aqui, na matéria, encarnado como nós, ele tem 7. Né? Eu vou sair daqui, eu vou fazer aqui, para não ficar para crescer, bem grandão. Né? Vou analisar agora de forma gigantesca. Então tá aqui, ó. Esse é o corpo material, a matéria branca lá do projeto. Né? Lá dentro nós temos a nossa essência divina, a nossa alma verdadeira. Bem, né? Aí nós vamos ter envolvida aqui esse corpo, o corpo marronzinho, né? Depois o verdinho, né? Right, depois o amarelinho. Azul, a blue, the blue. E pronto. Então veja bem. Eu quero que vocês entendam uma coisa, isso é muito importante, que tudo nesse universo veio de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Tá ok? Então, o corpo material foi a última coisa a ser desenhada e projetada para a manifestação da consciência. Então eu quero que vocês entendam que essa inteligência, ela é primordial, ela existe muito antes de tudo que vocês possam imaginar. Tá? Essa consciência, ela está há bilhões de anos, vocês têm bilhões de anos de existência. Todos nós temos a mesma idade. Cada um está com roupas diferentes, se manifestando em níveis diferentes. Por exemplo, você tem os ETs ascensionados, eles estão aqui. Né? Eles não têm todas as roupas que nós estamos usando. Só aqui eles têm uma ciência, uma tecnologia tão avançada e que funciona assim. Ó. Quando as inteligências começam a descer, parte não desce. Por quê? Para coordenar a descida daquelas pessoas que foram mais para a densidade. Então, sempre nós vamos ter um projeto, toda descida é um projeto organizado.